primeira palestrante da tarde. Então, de manhã nós tivemos 3 palestras incríveis e à tarde também não será diferente. Para iniciar o nosso webinar, na parte da tarde, nós convidamos Evelyn Inácio para falar sobre comunicação afetiva na prática do ensino-aprendizagem. Evelyn é consteladora sistêmica familiar e empresarial, facilitadora de programas com foco em desenvolvimento pessoal, habilidades comportamentais, soft skills e liderança consciente. É professora do Instituto de Formação de Educadores de Ribeirão Preto em Planejamento de Carreira, instrutora de Mindfulness, membro e conselheira da AbraMind, Associação Brasileira de Mindfulness. É coach pelo Instituto Brasileiro de especialista em consultoria de carreira com MBA em gestão de pessoas pela Unifacef e é graduada em serviço social. Como profissional de gestão de pessoas, atuou por 8 anos no Magazine Luiza, nas cidades de Franca, Contagem e Jundiaí. Para falar sobre comunicação afetiva na prática do ensino-aprendizagem, Evelyn Inácio. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Fica à vontade. Daqui a pouco a gente volta a se falar, ok? Obrigada, Bel. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok o som? Sim, tá ótimo. Ótimo. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Eu vou colocar a nossa tela aqui, que possamos começar. Enquanto isso, eu gostaria de solicitar, se tiver alguém que ainda não está com um papel, caneta ou lápis por aí, que tenha em mãos um caderninho, algum papel e alguma coisa para que você possa... Ok, meninas? Tela para vocês? Nós estamos vendo. Evelyn, pode começar. Então tá bom. Então, para todos que estão nos assistindo, né, como eu ia dizendo, eu sugiro que tenham aí papel e caneta, porque a ideia dessa agenda é que ela seja bastante experiencial. Eu quero trazer para vocês reflexões e formas da gente pensar, né, de se reconhecer e pensar a nossa atuação, a forma como nós estamos nesse processo da prática do ensino e aprendizagem. E aí a gente vai fazer alguns exercícios a partir disso. Então, para a gente começar a falar sobre essa questão da comunicação afetiva, eu gostaria que a gente já começasse com um primeiro exercício, né? E a minha pergunta é, será que existe mesmo uma relação entre afeto e aprendizagem? E aí, eu convido vocês a se lembrarem, né? Resgata na memória por um momento, por alguns instantes aí, 2 professores ou professoras que fizeram parte da trajetória escolar de vocês e que marcaram essa trajetória positivamente. Traga à mente, talvez escreva o nome desse professor. E escrevendo o nome desse professor, dessa professora, que marcou a sua trajetória positivamente, escreva também 5 características ou 5 motivos pelos quais você acredita que eles marcaram positivamente a sua trajetória escolar. Pode ser por alguma situação específica, pode ser por uma habilidade, ou alguma característica que foi realmente marcante desse professor durante o seu processo escolar. Cinco para cada. Se você nomeou 2 professores, tenta buscar na mente aí, pelo menos 3 características, se possível 5.
para quem já foi nomeando, já caracterizando, agora eu te convido a uma outra percepção, a buscar na sua memória um ou dois professores que marcaram a sua trajetória escolar, mas dessa vez que não foi tão positivo assim. Talvez algum professor que você tivesse tido alguma dificuldade, algum professor que foi realmente desafiador lidar, ou que você não se identificava tanto. Traga a memória. Se pelo menos um, se tiver dois, traga esses dois. E da mesma forma, como o primeiro exercício, escrevam quais características ficaram marcadas na sua memória a respeito desses professores que marcaram a sua trajetória negativamente, digamos assim. Eu vi que alguém comentou aqui, né, que teve um professor que mudou o jeito de pensar. Percebam como que, quando a gente evoca essas memórias, quantas lembranças especiais podem surgir a respeito dos professores que passaram pela nossa vida. Quantas memórias, talvez não tão positivas, também podem surgir. Ó, a Fabiana dizendo: eu detestei uma professora de matemática de um colégio particular que eu estudei. Só me depreciava e me agredia. Quantas memórias a gente não traz no nosso processo de ensino-aprendizagem, não é mesmo? Então, e à medida que vocês forem terminando de colocar os nomes e as características, deem um ok aqui no chat para que eu possa saber e a gente seguir em frente. Por enquanto, a gente fica com essa questão da memória e, olha, dificuldade em matemática. A gente fica com essa questão, né, deixa o exercício aí de lado, apenas percebendo o que essas memórias evocaram em vocês, e a gente vai retomar elas logo mais à frente. Bom, vocês já começaram a me responder aqui também, né? A gente perguntou se existe uma relação entre afeto e aprendizagem. Era mais fácil ou mais difícil aprender com aqueles professores que você tinha uma boa ligação? Com aqueles professores que te marcaram positivamente? Será que a gente tinha dificuldade de matemática pela matemática ou porque era um pouco desafiadora a nossa relação com aquele professor também? Como que isso se refletiu dentro dessa primeira reflexão que vocês fizeram aí? Quando a relação era mais positiva, o aprendizado se deu de uma forma mais tranquila, não significa que seja tão mais fácil, mas será que aconteceu de uma forma um pouco mais tranquila? É muito interessante perceber, porque a base de tudo isso, né, a gente está aqui conversando com professores e pessoas que se interessam pela área da educação, mas acima de tudo a gente está falando sobre ser humano, tá, gente? E
E esse pequeno exercício, ele vale para tantas coisas na nossa vida, de a gente começar a perceber como que determinados assuntos, eles podem fluir de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais difícil a partir dessa conexão que vai acontecendo entre nós, seres humanos. Recebendo aqui algumas respostas, pessoas dizendo que existe sim uma relação entre afeto e aprendizagem, aprendemos mais com professores carinhosos, com certeza conseguimos aprender e dar um significado ao conhecimento. É basicamente isso, realmente. Né? Tem uma grande estudiosa em educação socioemocional, que é a Tônia Casarim, que ela diz o seguinte, que o afeto é uma cola, né? Que o afeto, ele ajuda a criar conexões neurais para que a gente receba o conteúdo, receba as informações que nos são passadas de uma maneira diferente. Ao passo que, se a gente ainda não conseguiu estabelecer uma relação minimamente de conexão com aquelas pessoas, talvez aquele conteúdo, aquelas informações passem desapercebidos e não fiquem com a gente. Então, definitivamente, quando existe uma relação mínima de afeto, de conexão entre as pessoas, o aprendizado se torna mais tranquilo, a gente se abre mais para poder receber aqueles conteúdos e aquelas informações que são necessárias. Estou adorando ver a participação de vocês aqui. Então, vamos lá. Então, o que seria essa comunicação afetiva, né? Se a gente falou que, sim, o afeto faz parte e contribui significativamente para o processo de ensino e aprendizado, o que é a comunicação afetiva? A comunicação afetiva é aquela que cria conexões, aquela que cria significado para as pessoas, né? Então, como seres humanos, como a gente estava dizendo, a gente precisa criar uma relevância emocional, né? Um contato com as situações para que a gente tenha engajamento, para que a gente tenha interesse em continuar. Por exemplo, todo fato, ele gera e desperta em nós uma emoção. Cada emoção gera em nós um significado. Então, se a emoção ela é negativa ou se ela é positiva, a gente dá um significado para aquela situação, para aquela matéria, para aquele acontecimento de uma forma diferente. Assim como vocês falaram, né? Eu tinha dificuldade em matemática, mas também tinha um relacionamento mais desafiador com aquela professora, né? Então, foi criada ali, por algum motivo, uma emoção que deu um significado e as coisas começaram a fluir de uma forma diferente, né? Ao mesmo passo de que quando a gente tem a emoção positiva, a gente tem também, cria-se aí um outro tom para o significado daquela relação. A partir desse significado, ele traz base para as nossas decisões, para as nossas ações e determinam boa parte dos nossos resultados, né? Então, é importante a gente perceber aqui, e eu não quero de maneira alguma que vocês pensem assim, nossa, mas então a gente só precisa, né, a gente só pode criar situações lindas e maravilhosas com os nossos alunos, né? Como que funciona na hora de resolver um conflito, de resolver um desafio? E a gente está falando aqui de experiências humanas, tá, gente? Independente de como nós estejamos nesse momento, todos nós vamos vivenciar emoções desafiadoras em determinados momentos, vamos ter que nos posicionar de formas mais assertivas e que não vai agradar todas as pessoas, ou boa parte delas, em determinado momento. O que eu estou explicando para vocês e para a gente se conectar e perceber como que isso vai acontecendo a partir de nós para o outro,
essa criação do significado e da conexão, né? E como que a gente pode, a partir daqui, cuidar para que, sempre que possível, a gente possa tocar o outro de uma maneira mais afetiva. E tocar o outro de uma maneira afetiva, né, definitivamente não tem nada a ver também com fazer o que o outro quer. Tem a ver com fazer o que ele precisa, né? Nós estamos falando aqui também de uma relação de professor-aluno, especificamente, em que tem-se sim uma hierarquia. Tem-se sim aqui o professor, que é aquele que sabe a forma como tem que ser conduzida, e o aluno que recebe, né? E dentro disso, a proposta da gente explorar um pouco mais como que isso está acontecendo dentro da nossa vivência, da nossa atuação profissional. Então, além do afeto, é a humanidade que cria esse ambiente propício para as experiências e aprendizados. Não é a gente ser sempre bem-humorado, alegre, feliz e paciente que cria um espaço afetivo e propício para o aprendizado somente, né? Mas é a gente se lembrar da nossa humanidade compartilhada. Eu, assim como vocês, tenho os meus momentos também que eu fico nervosa, que eu fico com raiva e que eu me sinto impaciente com determinadas coisas. Tenho meus dias tristes, por exemplo. Nenhum de nós está isento disso. O que vai determinar aqui é a forma como a gente está olhando para essas situações que acontecem com a gente, e é a partir desse lugar que eu convido a vocês a olhar, porque é desse lugar de perceber como que eu estou fazendo comigo e de repente, poder experimentar e um pouco além desse lugar que eu faço comigo, que eu posso também oferecer isso para o outro. A gente só oferece para os outros aquilo que a gente tem. Então, né, como que a gente está lidando com a nossa própria humanidade, com os nossos altos e baixos? É a partir desse processo de se perceber que eu consigo também, talvez, identificar que aquele aluno, ele tá num dia, não está num dia muito bom. Que aquele aluno, talvez, ele não está ali para me desafiar, mas ele está tentando me dizer que ele está passando por uma fase desafiadora. Talvez aquele não seja um aluno ruim, mas ele está passando por um momento realmente difícil na vida dele e ele não sabe outra forma de se expressar. E quem de nós nunca passou por uma fase desafiadora, uma fase difícil e que a gente também não soube se expressar da melhor forma, né? Então, a gente precisa começar a perceber esses elementos dentro da nossa vida para também poder dar espaço para olhar o outro de uma forma diferente. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer mais essa pergunta, né? Vocês acham que a gente, geralmente, a gente reage ao que está acontecendo com o outro, a gente reage ao comportamento do outro, ou a gente reage ao que está acontecendo com a gente mesmo, dentro da gente? O que vocês acham? Legal, Simone trouxe, né? Que acredita que o que mais pesa é o interno. Exatamente. Obrigada pela sua contribuição. Com a gente mesmo, isso. Muitas vezes a gente tende a achar, né, que a gente reagiu ao que o outro fez. Mas, na verdade, o que o outro fez tocou alguma coisa em nós que já não estava legal. E aquilo sim criou a nossa reação, né? Porque por que será que tem dias que a gente está mais paciente, que a gente dá um tipo de resposta, e tem dia que a gente dá outra?
Porque isso tudo tem a ver com o que está acontecendo com o nosso interno. Isso tudo tem a ver com a maneira como a gente está percebendo, com como a gente. Tem dia que eu tô mais cansado, tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu tô pior. E aí isso vai interferindo no nosso processo como um todo, né? E aí eu quero que vocês possam exercitar um pouco mais esse olhar, né? De perceber como diferentes coisas tocam a gente em lugares diferentes. Olhem para essa imagem. E vocês... Daí não precisa comentar, não. A gente vai fazer um exercício de autoobservação agora. Percebam essa imagem. E o que vocês veem nela? Percebam que tipo de informação que ela passa para vocês. Ela te traz algum tipo de sentimento? Apenas perceba. O que essa simples imagem vai comunicando dentro de você. Será que o que a gente vê nessa imagem, quando eu pergunto para vocês, é o mesmo que tem nessa imagem? Interessante, Fabiana. A Fabiana comentou aqui, né? Pode ser uma conversa ou uma discussão. Depende da forma que a gente vê. Será que ele poderia estar pedindo uma referência, uma orientação de caminho e ela está indicando também? Diferentes expressões faciais. Quantas interpretações são possíveis a partir de uma imagem como essa, né? Sem certo ou errado aqui. Pode ser explicações. Agora, quando eu pergunto para vocês o que tem realmente nessa imagem, o que a gente pode dizer sobre o que tem nessa imagem? Olha, algumas pessoas comentaram aqui, né, que vem ela altiva, outra que acha que ela está argumentando. Aí a Andrea respondeu, né? O que tem nessa imagem? Duas pessoas conversando. Exatamente isso. Um homem e uma mulher, aparentemente, conversando. Agora vamos para a próxima. O que vocês veem nessa imagem?
cachorro deitado. Olha, calma, tranquilidade, segurança. Que tipo de sentimento essa imagem desperta em vocês? Falta de higiene, um cachorro deitado tranquilo ou com frio, carinho, aparentando estar doente, amor, carinho com o cachorro. O que realmente tem nessa imagem? O boné significa muito amor, olha. Vocês falaram para mim um pouco do que vocês viram. Agora me falem o que tem nessa imagem. O que a gente pode realmente dizer que tem nessa imagem? Aparenta estar carente. Tudo isso são percepções nossas, né? A partir de como a imagem nos toca. Mas concordam que o que a gente pode dizer aqui é que tem um cachorro, um boné, um cachorro deitado, parece que talvez uma cobertinha, um sofá. É o que a gente pode afirmar que tem, né? Agora, se é segurança, se é tristeza, se é doente, se é amor, se é carinho, tudo isso é uma interpretação nossa a partir de como a imagem nos toca, né? Até como eu me relaciono com um cachorro, qual que é a minha relação com um cachorro, ela determina muito do meu olhar para essa foto. Se eu gosto de cachorro, eu posso ter um determinado olhar, uma determinada perspectiva. Se eu não gosto de cachorro, ela pode ter outra totalmente diferente, né? Vamos mais uma, então. A gente tá se aquecendo, tô gostando. Vamos lá. O que tem nessa imagem? O que vocês veem aqui? O que vocês veem primeiro, né? Nessa tarde quente, hein? O que a gente sente quando a gente vê essa imagem? Vontade. Uma senhora tomando sorvete, refrescante. Senhora se refrescando com sorvete. Sol, calor. Uma senhora alto astral. Será que tá mesmo calor lá onde ela tá? É isso. Ela tá até com cachecol, né? Não sei realmente se tá calor ou se tá frio lá. Às vezes a gente fica em dúvida. Uma mulher feliz que se cuida. Olha que interessante, quantas percepções diferentes acerca de uma mesma imagem. E o sentimento que essa imagem desperta em vocês? Ele é o mesmo do que a da imagem do cachorro ou da imagem do casal? Ou ele é diferente?
não é a mesma coisa, né? Percebem que cada imagem, ela cria em nós um determinado tipo de pensamento, um determinado tipo de sentimento, e a partir do que está dentro de nós, né? Ela cria uma interpretação, um julgamento a respeito, a partir daquilo que está presente em nós a cada momento. E a nossa mente, gente, ela tem o poder de criar muitos pensamentos, ela tem o poder de criar muitas interpretações diferentes, né? Vamos fazer mais um exercício, aproveitar que vocês estão afiadas aí, eu estou gostando, né? Feche os olhos por um momento e eu vou dizer até 3 frases para vocês e eu quero que vocês percebam, simplesmente percebam quais são as imagens mentais que o seu cérebro cria quando eu digo essas 3 frases para você. Então, vamos lá. João estava caminhando para a escola. Ele estava preocupado em não conseguir controlar os alunos. Aquelas não eram tarefas de um porteiro. Quantas imagens diferentes do João vocês conseguiram ver? Ela foi mudando à medida que eu fui acrescentando as informações sobre o João? Mudaram, né? Então, percebam que a nossa relação, ela sempre acontece a partir daquilo que está presente dentro de nós. Isso não significa ser melhor, isso não significa ser pior do que alguém, né? Não significa que a minha percepção, a minha perspectiva seja melhor ou pior do que o outro. Mas ela indica que essa é a minha perspectiva nesse momento. Ela pode ter a ver com a minha história, com os padrões e a forma como eu fui criado. Ela pode ter a ver com inúmeras coisas, né? E ela reflete na forma como a gente está se colocando, se relacionando e trabalhando hoje. E a nossa mente tem esse poder muito grande de bater o olho, bate o olho numa situação e ela já classifica aquela imagem, aquele pensamento de uma forma específica. Nós adultos, assim, a gente tem expertise nisso. Tudo que a gente olha, a gente geralmente coloca numa caixinha, né? E a gente tende a ficar o tempo todo classificando. Isso é bom, isso é ruim. Isso é melhor, isso é pior. Isso eu quero, isso eu não quero. Esse é um movimento completamente normal, gente. Primeiro de tudo, né? Eu quero dizer para vocês que é um movimento completamente normal. E isso tem a ver com o modo de funcionamento do nosso cérebro, que se chama piloto automático. A partir de muitas coisas que a gente foi aprendendo, que a gente foi repetindo e fazendo mais vezes, a gente vai entrando nessa classificação de piloto automático. E aí, para que a gente possa colocar novas perspectivas, para que a gente possa se abrir para um novo olhar, a gente precisa começar a inserir algumas características, algumas posturas até um pouquinho diferentes para acontecer essa abertura, né? Que uma delas, a principal é a curiosidade. Então, a curiosidade para a gente poder ver um pouquinho além do que essa caixinha, essa classificação que a nossa mente deu para as coisas, né? Se eu tivesse dito somente João está caminhando para a escola, muitas vezes a gente fica imaginando um garotinho indo para a escola, né? Aí eu coloco uma outra informação, a mente cria mais um pouco, ela cria mais um pouco. E quantas vezes a gente não age no ímpeto da emoção e a gente nem ouve o restante da frase. A gente só
pega a primeira imagem que vem e a gente responde, reage a partir dela. A gente não se permite realmente olhar o que mais pode ter ali. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Né? E isso em sala de aula tem uma questão que é muito importante, que é assim, quantas vezes a gente coloca um aluno dentro de uma caixinha e a gente engaveta ele e a gente não permite que aquele aluno saia daquela caixinha mais? Quantas vezes a gente, como se a gente pudesse realmente determinar que o aluno é de tal forma e pronto, e acabou. Será que é mesmo? E aqui tem uma coisa muito interessante que acontece com a gente, né, com nós adultos, porque a gente deseja ser visto como alguém. É um paradoxo bem interessante que acontece com a maioria das pessoas, né? Comigo, inclusive, também. A gente quer ser visto, a gente espera que as pessoas nos vejam como alguém que está sempre se atualizando, como alguém que tem a capacidade de mudar, de se renovar, de melhorar. Mas a gente é ótimo em olhar para uma pessoa e determinar que aquela pessoa é assim, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é mal-humorada. E a gente coloca as pessoas dentro das caixinhas e muitas vezes a gente segue com aquele olhar sobre determinadas pessoas e a gente não se dá a oportunidade de olhar novamente, com curiosidade. Será mesmo que as pessoas são realmente difíceis? Quem somos nós para colocar as pessoas na caixinha, né? Mas, muito provavelmente, a experiência que você teve com aquela pessoa, aquele contato que você teve com aquela família, com aquele aluno, ele pode ter sido, assim, desafiador. E isso nada tira, né? A gente não precisa eliminar, mas eu tive uma experiência muito difícil com tal aluno. Sim, você pode realmente ter tido, né? Mas será que isso não está dizendo muito mais sobre a fase, o momento que ele está vivendo, sobre a necessidade daquele aluno naquele momento, né? E uma conexão afetiva, a gente vai estabelecendo, a gente consegue estabelecer conexões afetivas a partir do momento que a gente se permite ir um pouquinho além do julgamento e da interpretação. Porque ela vai acontecer, fato. É a nossa mente que vai lá e bate o olho e fala, sabe, né? Quando a gente bate o olho e fala, isso não me cheirou bem. Acontece com todo mundo. Mas o quanto a gente se permite olhar mais uma vez, o quanto a gente se permite ouvir mais uma vez, se perguntar, será que é isso mesmo? Ou será que foi só aquele dia? Foi aquele momento que a pessoa estava passando? Quem nunca disse que não gostava de uma comida e de repente se permitiu experimentar de novo e adorou? Quem nunca conheceu alguém alguma vez e teve a impressão de que a pessoa não foi muito com a sua cara, mas aí de repente você se deu a oportunidade de conversar com a pessoa no outro dia, no outro momento, e você falou, nossa, eu imaginava que essa pessoa era diferente. Estamos falando de experiências humanas e experiências que são muito importantes ser levadas para dentro da sala de aula, né? Para que a gente possa perceber o quanto que a gente, né, na correria e nas responsabilidades que a gente tem dentro de uma turma muitas vezes grande, a gente acaba não ficando presa às interpretações, né, e limitando as nossas conexões com esses alunos que estão dentro da nossa sala de aula. O que será que esse aluno está querendo comunicar para a gente que a gente não está permitindo? Mas esse processo, ele começa do começo mesmo, sabe? Da gente começar a perceber essas nossas emoções, esses nossos pensamentos, né? A quantidade, às vezes, de fake news que a nossa própria mente cria, sabe?
em relação às situações, em relação às pessoas. Às vezes a gente está indo trabalhar e a nossa mente já está lá, né? Assim, se preparando para a guerra, né? Se preparando para a luta, se preparando para o pior que pode acontecer, para uma bagunça, para tantas coisas que podem vir, né? E aí a gente já chega na escola, né? Talvez a gente teve um momento muito agradável em casa, tá enfrentando algum desafio, e a gente já chega na escola preparado para a luta e aquilo, a gente entra com aquela carga para se conectar com outras pessoas que às vezes estão ali buscando um olhar, buscando serem vistas, né? O quanto que o papel do professor não vem mudando diante de tantas demandas, de tantas mudanças que a gente está vivendo, né? Há pouco tempo atrás, eu sou de uma geração de que a gente ia para a escola para receber todo o conhecimento. A gente ia para a escola para que o professor fosse... Ele era o principal porta-voz da informação, dos conhecimentos. Se eu queria um pouco além, eu tinha que ir na biblioteca para buscar. Hoje em dia, os nossos alunos, eles já chegam com todas as informações. As informações estão de uma forma muito mais acessível para as pessoas hoje. E aí isso impõe de nós passar um papel não só de levar a informação, mas de mediar todo esse conhecimento que já está em volta de todos, que está ao acesso de todos. O quanto que a gente realmente não precisa de colocar essa postura de abertura e de curiosidade, né? Para lidar com todo esse com todo esse processo. Olha, a Fabiana já até tá adiantando aqui algo que eu vou falar logo na sequência. E se tiverem perguntas também podem trazer, tá, gente? A Fabiana comentou aqui, né, que ela avisa quando ela não tá bem. Ótimo, obrigada, Bel. Ela avisa quando ela não tá bem, né? E é justamente isso, né? Então, o quanto que a gente reconhece as nossas próprias emoções, se respeita. Então, se é um dia que você realmente não tá bem, você pode sim dizer para os seus alunos que você não está se sentindo tão bem. Você pode sim dizer para os seus alunos que você precisa de um pouco mais de ficar um pouco mais afastada, que você precisa de um pouco mais de paciência. Isso é completamente humano, respeitoso com você, e você está ensinando o outro a respeitar os sentimentos dele também, né? Com o exemplo, a gente pode ensiná-los a respeitarem os próprios sentimentos e as coisas que eles estão vivendo. E a partir do momento que eu consigo respeitar e agir a partir desse lugar, sabe? Que reconhece que nem todo dia é o mesmo dia, nem todo dia a gente está da mesma forma, a gente consegue estabelecer ainda mais empatia e ainda mais afeto dentro das nossas salas de aula. E aí, para a gente fechar, eu quero que vocês peguem lá os exercícios, né, as anotações de vocês sobre as memórias dos professores. E a gente já até falou um pouquinho sobre essa primeira pergunta, né? A diferença do que a gente aprendeu com cada um desses professores, com aqueles que a gente teve boas memórias positivas, marcantes, e memórias não positivas. O quanto que dessas experiências ainda estão presentes na sua atuação profissional hoje? O quanto que dessas características que você tomou nota aí, né, tanto das memórias positivas e das não positivas, quanto dessas características você enxerga em você mesmo hoje? Será que tem algo aí que já pode ser deixado para trás? Será que tem algo aí que, sim, você usou porque foi uma referência, foi a forma como você aprendeu, mas que talvez hoje não faça mais sentido na sua atuação e com tudo que você já viveu até hoje?
Tem alguma característica que você admira, que marcou você positivamente aí, que você pode começar a inserir um pouco mais dentro da sua atuação profissional? Reflitam sobre isso. O quanto daquilo que te marcou positivamente você tem também se lembrado e fomentado e alimentado isso dentro da sua atuação profissional. E o quanto às vezes aquilo que não marcou a gente positivamente, mas às vezes a gente ainda repete ou a gente reproduz naqueles momentos desafiadores da emoção. Será que eu já posso deixar isso para trás um pouco? Procurar fazer de uma forma diferente? Será o quanto que eu reconheço que eu também estou fazendo parte da formação de memórias dos meus alunos, da formação de memórias da trajetória dos meus alunos? Isso, exatamente. Quanto que a gente segue com essa postura diante da interação com o outro, né? Obrigada, Fabiana. Tem uma frase do Murilo Gun que eu gosto bastante, que ele fala que tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Nós somos seres humanos e a base das nossas relações é o afeto, é o amor. A gente busca ser aceito, a gente busca ser visto, onde quer que a gente esteja. E pode ter sido e os nossos alunos também. E talvez a forma com que eles estejam expressando esse pedido de amor seja a mais diferente, a mais estranha possível. Mas é ainda um pedido de amor, um pedido de olhar. Que a gente possa seguir olhando para a gente e a partir desse lugar também, né, olhando um pouco mais para os nossos alunos, para a nossa forma de comunicar e de impactar a vida de todas essas pessoas que passam por nós. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu estou aberta aqui para, se tiverem perguntas, se tiverem mais algumas interações. Agradeço às meninas pelo convite mais uma vez, pela oportunidade dessa troca aqui. Incrível apresentação também. Que gostoso te ouvir, Evelyn. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Peraí que eu saí.